Dando início ao terceiro e último painel, a garantia da remuneração do trabalho extraclasse dos professores do ensino privado, convidamos para coordenar a mesa o diretor do Simpra-RS, professor Amarildo Pedro Sensi. Para compor a mesa, convidamos a ministra Adelaide Arantes, do Tribunal Superior do Trabalho, e a advogada Maria Cristina Carrion Vidal de Oliveira, da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul. Passamos a palavra ao professor Amarildo Sensi. Boa tarde a todos. Fazer uma proposta bem assim, antes de abrir aqui os trabalhos, de que o pessoal mais ao fundo e tal, se pudesse fazer um passo à frente aqui, eu acho que ficaríamos mais aquecidos aí nessa tarde que continua esfriando. Então, fazer o desafio aí para os colegas lá do fundo que estão chegando para se tomarem assento aqui na frente aqui do auditório. É uma grata satisfação que a gente tem, ministra e Maria Cristina, quando o sindicato Simpro faz 75 anos, a gente se dá conta que é 5 anos mais velho que a CLT, né? O Simpro é 5 anos mais velho que a CLT, que completa 70 anos esse ano. De que tenhamos vocês aqui, e a ministra, né, Adelaide, para discutir, nos auxiliar nesse desafio e nesse debate que e o painel anterior, ele trouxe, eu acho que mais luzes aí para esse debate, nos auxiliar nessa tarefa de tornar material um direito que está lá na Constituição, que consta na legislação e que, bem disse aqui o desembargador, está difícil de contaminar o judiciário do Brasil, no sentido de que se acolha por uma perspectiva hermenêutica de interpretação, de encontrar lacunas e tal, para que esse direito consagrado e tal, ele realmente se materialize na nossa vida. Porque a gente se confronta e convive, né, com uma realidade que se agrava nesse particular, e não encontramos, naquilo que é o modernamente pensando, legislação ou decisões, digamos assim, majoritárias, que dão voz, digamos assim, para essa realidade que se coloca e que sobrecarrega por demais setores sociais, e especialmente aqui no caso, os professores. Então, é mesmo? Então, esse é o momento também de encerramento desse dia, com esse painel, com a presença aqui da ministra Adelaide, que ainda essa semana se manifesta na revista Isto É, fazendo um comentário corajoso sobre o ministro Joaquim Barbosa, que ninguém tem coragem de dizer nada, e a ministra faz uma observação pertinente. Na questão da PEC das domésticas, né, Adelaide, que toda semana aí você, ou na Folha, ou na Globo, ou no Fantástico, ou na mídia tem aparecido, isso é importante, e porque toda essa origem, enfim, né,
de luta que você teve, não só da origem, mas transformar essa origem numa realização, acho que pessoal e de coletiva, porque nos sentimos ali também representados na medida em que você foi, por um período, assessora lá das nossas lutas. Então, combinaram aqui, né, doutora Maria Cristina, que você falasse antes. Então, tens aí esse tempo para dirigir a palavra a esse seleto auditório e depois com a ministra para, posteriormente, abrirmos aí as intervenções dos presentes. Bom, boa tarde a todos. Eu fiz um pedido para a ministra Adelaide para a gente trocar a posição das falas, porque ela é a cereja do bolo, né? Então, vamos deixar o melhor para o fim. Eu fiz um texto a respeito do assunto, mas eu vou deixar 2 frases. Domingo é dia de greve e a verdade faz bem à saúde. Lembrem dessas 2 coisas e, no final, vamos discutir isso. Excelentíssima senhora ministra Adelaide Arantes, em nome de quem saúdo as demais autoridades presentes, queridos professores e professoras. É com muita honra que venho aqui hoje, mas para aprender. Eu tenho orgulho de ser filha de uma professora do ensino público básico que lecionou dos 15 anos aos 70 e que decidiu pela aposentadoria quando uma secretária de educação que foi sua aluna disse que não faziam mais concurso para o magistério porque haviam muitos professores que deveriam se aposentar. Aos meus professores do ensino público e privado, o meu sincero agradecimento. A eles devo tudo que sou. Ao longo da história da humanidade, o trabalho sempre teve uma importância extrema na vida do indivíduo. No entanto, é com o advento da Revolução Industrial na Inglaterra vitoriana que as reivindicações dos trabalhadores quanto à remuneração e duração do trabalho tomam forma. É nesse contexto que os operários passam a exigir 8 hours to work, 8 hours to play, 8 hours to sleep, 8 shillings a day. 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas para dormir e 8 shillings por dia. Para vocês terem uma ideia, 8 shillings não chega a 50 centavos hoje, só para ter uma noção. Aqui no Brasil, é com o advento da consolidação das leis do trabalho que o objetivo acima vira realidade para todos os trabalhadores urbanos, porque a CLT, no princípio, era só para os urbanos, hoje engloba os rurais e também, finalmente, os domésticos. Alguns anos atrás, achávamos que a jornada de trabalho era algo já definido pela CLT e referendado pela Constituição de 88. Contudo, os avanços tecnológicos que em menos de 30 anos alteraram completamente o nosso modo de ver, viver e compartilhar ideias e informações, exigem novos parâmetros. Hoje tudo está globalizado. Tem-se uma miríade de informações e praticamente nenhum tempo para processá-las. Tudo está na internet, no Facebook, no Instagram, e aquela pesquisa difícil é feita em segundos no novo oráculo, o Google. Quem diria que o conhecimento de um Leonardo da Vinci equivaleria hoje a um montante de informações que uma criança de 5 anos possui. Há algum tempo, os trabalhadores deixaram de ter papéis definidos na produção e tudo e todos passaram a ser multimídias, isto é, fazem de tudo e um pouco mais. Em alguns casos, não há mais como distinguir o tempo livre e o tempo de trabalho. E, com isso, os conflitos familiares, a angústia e a culpa pela ausência imposta pela nova realidade aumentam. Agora, a moda é o teletrabalho, cuja finalidade principal não é melhorar a vida do trabalhador, mas diminuir custos para o empregador e inviabilizar a troca de informações entre eles e, com isso, diminuir a sua unidade e potencial reivindicatório. Apesar do trabalho ser feito à distância, nem sempre a domicílio, o empregador possui meios de controlar a sua efetivação. Existem aparelhos de videofiscalização, softwares capazes de fazer registros de entradas, pausas e saída do sistema, entre outras situações, como o time-sharing e o time-sheet. Estes novos controles deixaram de ser palpáveis como o velho cartão-ponto e passaram a ser mais discretos
e, em alguns casos, totalmente invisíveis, já que, na maior parte das vezes, o trabalhador não tem noção do quanto a sua atividade é monitorada pelo empregador. Nós vivemos na era da informação, e cada escola privada possui a sua intranet e os portais dos pais e do aluno. É a exploração gratuita da mão de obra travestida de modernidade. É a imposição de tarefas acima das que a capacidade do indivíduo suporta, e oprimindo e tensionando o trabalhador ao ponto de comprometer a sua saúde mental e física, sem contar com os efeitos perversos em sua vida pessoal. Neste contexto, fica evidente que a discussão que ora se trava remete também ao mote da Revolução Industrial. O foco que hoje nos traz aqui diz respeito à garantia da remuneração do trabalho esta classe dos professores do ensino privado. A Constituição Federal prevê que o ensino é livre à iniciativa privada, desde que cumpra as normas gerais da educação nacional, artigo 209. Ora, tais normas gerais se encontram previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que prescreve que os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, com período reservado a estudos, planejamento, avaliação, incluído na carga de trabalho e condições adequadas de trabalho. O que parece simples, na maior parte das vezes, não o é. E, como diz o outro, aqui o caldo engrossa. O entendimento dos tribunais do trabalho é de que as atividades desta classe já se encontram previstas na remuneração prevista no artigo 320 da CLT. A remuneração dos professores será fixada pelo número de aulas semanais na conformidade dos horários. Além do que, dizem alguns que a lei de diretrizes não seria aplicável ao ensino privado. As decisões do Tribunal Superior do Trabalho, infelizmente, consolidam esse entendimento. Todas as decisões regionais que têm entendimento diverso e que transitarem em julgado, deve-se, principalmente, à ausência de recurso de revista ou não tiveram seguimento por alguma razão. O judiciário trabalhista parece não querer ver que a atividade de professor não mais se restringe a dar aulas presenciais. É premente que os magistrados mudem sua visão desta categoria profissional e compreendam que suas tarefas mudaram como o mundo. A ditadura militar fez estragos na educação brasileira que fazem com que paguemos um preço exorbitante e que seguiremos pagando por muitas décadas. Antigamente, o aluno chegava à escola com uma base educacional provida pela família. Hoje, a sociedade quer que a escola, ou melhor, o professor, supra e resolva a desatenção familiar, a omissão dos pais. Como os pais não têm tempo para dedicar ao filho, coisas da vida moderna, nada melhor do que passar uma mensagem a qualquer hora do dia ou da noite para o professor dele, para saber por que cargas d'água o seu rendimento escolar está baixo. Ora, o professor que resolva e que garante que ele passa de ano. Entender que a atividade de professor se restringe à sala de aula é por demais míope. É a negação da realidade. Aquele velho e surrado argumento de que a hora-aula corresponde a 50 minutos de aula efetiva e que o professor dispõe de 10 minutos de preparação, fazendo um total de 60 minutos, hora real, não se sustenta mais. Todo o período de estudo, planejamento e avaliação, correção de provas, lançamento de notas e informações, não é remunerado. A preocupação com a qualidade de ensino também deve ter relação direta com a qualidade de vida do professor. Odiernamente, o professor executa uma gama de tarefas vinculadas ao ensino, as quais não mais se resume a corrigir provas ou preparar uma aula. Aliás, elaborar uma aula não é mais ler um ou mais livros publicados no ano anterior, mas sim pesquisar tudo o que foi publicado até o momento da preparação sobre o assunto. Há de se convir que a hora-aula remunera apenas o tempo despendido pelo professor para ministrar a aula propriamente dita. Todo aquele período de preparação, correção de provas e trabalhos escolares, entre outros, não está compreendido na remuneração prevista pelo artigo 320 da CLT. Aqui no nosso Estado, nós temos um acordo paradigmático de lavra da juíza Maria Helena Malman, que hoje é presidente do nosso tribunal, entre os poucos que entendem que as atividades extraclasse devem ser remuneradas.
é o que melhor trata do assunto, tanto que, passados 8 anos, continua a ser citado em todas as decisões que são favoráveis aos professores. Diz ela: é notório que os professores desempenham tarefas fora da sala de aula, tais como a preparação de aulas e a avaliação de trabalhos e provas. Este trabalho, contudo, não se encontra inserido dentro do conceito de hora-aula, o qual remunera somente as aulas ministradas. O não conhecimento e remuneração do exercício de tarefas fora de sala de aula, mas exercidas em função da atividade docente, acaba afrontando o princípio do direito do trabalho, pelo qual todo o trabalho deve ser remunerado. Recorde-se que, dentre os fundamentos da República Federativa do Brasil, dispostos no artigo 1º da Constituição Federal de 1988, estão os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ainda a Constituição estabelece o trabalho como direito social em seu artigo 6º e considera em seu artigo 170 a valorização do trabalho humano e da livre iniciativa como fundamentos da ordem econômica. Dessa forma, é possível a fixação de outra remuneração aos professores na forma do artigo 320 da CLT, bastando que se tome por base o número de aulas ministradas pelo trabalhador, pois aquele dispositivo somente determina que a remuneração deve ser fixada com base no número de aulas, mas não limita essa remuneração somente à prestação das aulas. A Lei das Diretrizes e Bases da Educação, em conformidade com os princípios constitucionais acerca do trabalho humano, reconhece aos professores o direito de ter um período reservado para estudo, planejamento e avaliação incluído em sua carga horária. Artigo 67, inciso 6. Trata-se de norma autoaplicável aos sistemas de ensino, atingindo tanto os estabelecimentos públicos como os privados. O que se necessita é que o judiciário pare de negar a realidade e entenda que os parâmetros mudaram, que o mundo mudou e que a nossa querida e setentona CLT, ao definir o sistema de horas-aulas, já não abarca todas as atividades feitas por um professor e que o horário despendido fora das salas de aula deve ter pagamento diferenciado, sob pena de enriquecimento ilícito do empregador. Esta jornada invisível de trabalho tem que ser visível, pois trabalho não remunerado é trabalho escravo. A campanha publicitária feita pelo Simpro nas rádios, domingo é dia de greve, é de extrema importância para descortinar a realidade do professor privado. Aqueles que a ouvem se obrigam a pensar sobre algo que aparentemente nunca lhes disse respeito, mas que é vital para o sistema educacional que gera os cidadãos e dirigentes do futuro. Quando eu disse que a verdade faz bem à saúde, essa é uma campanha do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Pelo menos nos últimos 5 anos, todos nós já introjetamos ela na cabeça e todos nós passamos a pensar a respeito do assunto. A campanha Domingo é Dia de Greve é essencial para mudar a visão das pessoas e, principalmente, a visão do judiciário. Por quê? Muito se falou aqui de que as alterações a respeito da jornada e da atividade extraclasse poderiam ser feitas através de convenção coletiva. Isso seria possível se as entidades patronais tivessem interesse em negociar, porque, infelizmente, a nossa Constituição, no artigo 114, diz o seguinte: só pode ajuizar dissídio coletivo com autorização da parte contrária. Ora, se a entidade patronal não quer negociar com a entidade profissional no âmbito do Ministério do Trabalho ou do Ministério Público do Trabalho, por que ela vai aceitar que vá para dissídio coletivo? Não vai aceitar. Então, para poder fazer uma mudança, desculpe, ou normativa, ou legislativa, normativa dentro do Poder Judiciário, ou legislativo, é só mudando mentalidades. E mentalidades se mudam com informação, e com informação a gente tem que fazer diariamente. Não pode ser uma única campanha, tem que ser um mote que todo dia nós ouçamos e façamos com que os outros pensem. Isso pode mudar o mundo. Muito obrigada. Então, com a palavra, a ministra Adelaide Arantes, Tribunal Superior do Trabalho.
Parabéns, doutora Maria Cristina Carrion, tá, pela sua fala, muito interessante, muito oportuna. Eu quero aqui cumprimentar o professor Amarildo, o professor Marcos Fu, na pessoa de quem eu cumprimento todos os diretores do Simpro, parabenizando o Simpro do Rio Grande do Sul pelos seus 75 anos, 5 anos mais velho que a nossa consolidação das leis do trabalho. Cumprimento aqui o senhor José Roberto, que por 4 anos foi meu diretor na CONTEE, professora Amarildo também, os diretores da CONTEE que estão aqui presentes, o professor Cássio, o professor Ribamar, professora Dércia e Luiz Gambim. Cumprimento as desembargadoras aqui presentes, desembargadora Beatriz, desembargadora Tânia, o meu amigo doutor Castro, a todos os advogados presentes, a doutora Luciana Toss, enfim, todos os advogados aqui presentes, o meu amigo presidente da Federação dos Professores de São Paulo, professor Celso Napolitano, né, que veio de São Paulo para prestigiar o evento. Fiquei muito feliz, senhores advogados, advogadas, estudantes, assessores jurídicos, todos aqui presentes, obrigada pela presença e sejam muito bem-vindos. Agradeço o convite para participar desse evento. Ultimamente está muito difícil eu sair de Brasília. Eu tomei posse há 2 anos no Tribunal Superior do Trabalho, recebi um gabinete com 12.000 processos, julguei quase 13 nesses 2 anos e tenho um acervo de 14.000 processos. Então, está cada dia mais difícil sair de Brasília, mas é uma honra muito grande vir até aqui. Eu tenho estreitas ligações com o Rio Grande do Sul, desde meados dos anos 80, que eu participei aqui de vários eventos internacionais da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, e eu tenho aqui no Rio Grande do Sul a pessoa que me iniciou na política de classe, em 1986, num evento da ABRAT, em Alagoas, que é o Reginaldo Felker, não estão aqui, justificar a ausência porque foram para Santa Maria, mas eu quero deixar aqui de público o meu abraço ao Reginaldo Felker. E minha origem no movimento sindical e na advocacia em Goiás durante 30 anos. Nos meus 30 anos de advocacia, e quase todo esse tempo, eu fui advogada, assessora jurídica de sindicatos. E tenho uma esperança muito grande no movimento sindical para que consigamos o objetivo que é de todos nós, né, da construção de uma sociedade mais igualitária, mais justa, né, e de maiores conquistas para os trabalhadores. No Rio Grande do Sul, também, eu não posso deixar de fazer uma menção a Leonel Brizola e a Aldo Arantes, presidente da UNE nos anos 60, que é o meu marido, que eles instalaram aqui a cadeia da legalidade, né, ali em 1964, a importância do movimento estudantil, a Luiz Carlos Prestes, nascido em Porto Alegre, e que teve nessa semana o seu mandato de senador simbolicamente devolvido pelo Senado brasileiro, por proposta do senador Inácio Arruda, do PCdoB. Eu tenho a honra de ter no meu gabinete uma fotografia minha com Luiz Carlos Prestes, num congresso trabalhista em Campos do Jordão, no ano de 1987, e tenho na minha biblioteca um livro autografado por ele. E, vindo ao Rio Grande do Sul, eu não posso deixar de fazer esse registro, né? E falar também, mesmo que rapidamente, já me alertaram que vários participantes precisam voltar para o interior, né? E no estado de Goiás, hoje, é o Dia Nacional da Cerveja. Então, eu não sei se aqui é a mesma coisa. Não posso demorar muito, não posso falar muito, né? E nós estamos, esse ano de 2013 é um ano muito importante. Nós estamos comemorando os 70 anos da consolidação das leis do trabalho. Os 24 tribunais regionais estão realizando eventos de comemoração aos 70 anos da CLT. Um marco muito importante e temos muito a comemorar.
ao falarmos do capítulo destinado ao professor, nós precisamos tratar seriamente da atualização das leis em relação à categoria dos professores, mas eu costumo dizer que não, de minha parte, eu não admito tratar da CLT do ponto de vista de flexibilização, nem do ponto de vista de retirar direitos. Considero que os direitos assegurados na CLT são apenas os direitos fundamentais mínimos e que, portanto, eles não podemos tratar no sentido de retirar, apenas a atualização no que se refere à forma, mas não ao conteúdo. E flexibilização no linguajar que vem sendo tratado é sinônimo de precarização, e precarização nós não podemos concordar. E discorrer rapidamente a respeito do Tribunal Superior do Trabalho. Nós somos 27 ministros do Tribunal Superior do Trabalho, são 21 oriundos da carreira da magistratura, 3 oriundos da advocacia e 3 do Ministério Público. Eu assumi há 2 anos, como já disse, e a Luciane muito educada, quando assumiu iria para fazer pergunta, ela se referiu, não, porque aqui nós temos a ministra Adelaide, temos os desembargadores que compreendem essa situação do artigo 320. Eu fiz uma seleção de decisões de turmas do Tribunal Superior do Trabalho e tem uma decisão minha considerando a questão relacionada com o 320 no sentido da jurisprudência do TST, porque como é uniformizado, né, eu apenas por questão de disciplina judiciária, eu apenas me refiro ao que decide as outras turmas e tenho que decidir, e o que eu posso fazer é fazer ressalva de posicionamento, mas depois vamos falar um pouco sobre isso. Nós temos a comissão de jurisprudência, que é muito importante. Depois, eu vou falar um pouco sobre isso também, a importância da comissão de jurisprudência na discussão dessa questão relacionada com os professores. Eu integro o órgão especial, a seção de dissídios individuais 1, a 7ª turma e uma comissão de formação de servidores. E selecionei aqui algumas decisões de turmas do Tribunal Superior do Trabalho, são várias, selecionei apenas algumas, porque são praticamente todas no mesmo sentido, né? E na SDI, eu solicitei uma pesquisa e encontrei apenas um processo, mesmo assim, que não passou pelo crivo do conhecimento. Então, creio que a SDI do TST ainda não enfrentou o mérito da questão relacionada com o trabalho extraclasse. E, especificamente, nós temos os dispositivos da CLT, que é do capítulo do professor, né, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, interpretadas na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Então, qual é o entendimento que prevalece hoje no Tribunal Superior do Trabalho? É que o artigo 60, o inciso 5 do artigo 67 da Lei 9.394, que é a LDB, que é uma regra programática de efeito contínuo e que não assegura remuneração do período reservado a estudos, planejamentos e outros serviços. Os senhores perguntariam se eu concordo. Eu não concordo. Mas é a nossa jurisprudência pacificada no Tribunal Superior do Trabalho. Porque o que acontece? O Tribunal Superior do Trabalho julga os recursos de uma forma muito restrita,
né, porque os recursos de revista, o número de recursos de revistas que são recebidos nos tribunais regionais do trabalho é muito pequeno, e adstrito ali a violação de lei, a violação da Constituição, a divergência jurisprudencial, exigindo-se que as teses sejam específicas, né, e isso constitui, como todos nós sabemos, eu advoguei até recentemente, uma peneira muito fina que faz com que apenas um número muito reduzido de processos chegue até o Tribunal Superior do Trabalho. E dos que chegam até o Tribunal Superior do Trabalho, um número muito elevado fica no conhecimento, né, por óbice da súmula 126 e outras súmulas nesse sentido. E ofensas aos artigos 317, 318, 320 da CLT, a jurisprudência que eu colei, ofensa ao inciso 5º 2 da Constituição, né, e dentre outros fundamentos, todos semelhantes, o que faz com que hoje a jurisprudência do TST, embora não tenha uma J ou não tenha uma súmula, eu só consegui um processo que foi até a SDI, né, através do recurso de embargos, mas que não foi apreciado no mérito. Temos, em contrapartida, as garantias legais da contraprestação de serviço. Nosso ordenamento jurídico nacional não admite que um trabalhador preste serviço sem receber a contraprestação pecuniária, né? Então, quer dizer, teses nós temos, legislação de amparo, do ponto de vista de princípios, de regras constitucionais, de princípios constitucionais, nós temos também. E eu vejo a necessidade de uma premente atualização da CLT, para incorporar, e aí eu quero mencionar a importância, eu acho que os parlamentares, eles não puderam comparecer, da parte da manhã. Mas, de todo modo, é importante porque essa questão... E vocês me perguntariam, existem formas de alterar esse quadro? Bom, vamos analisar juntos sobre isso. Nós temos algumas situações no Tribunal Superior do Trabalho que elas caminham para alterações em razão de alguns fatos. Nós tivemos, eu vou falar mais especificamente do que eu tenho vivenciado depois que eu assumi. Aquele caso da exploração de trabalho dos trabalhadores do McDonald's. O que os setores, tanto de representação sindical quanto da advocacia, produziram um filme a respeito da situação fática da exploração, distribuíram no TST memoriais, fizeram visitas, distribuíram memoriais, distribuíram o filme, né, com os acontecimentos, e já tivemos um caso de uma adesão da 8ª turma beneficiando um grupo de trabalhadores do McDonald's em São Paulo. Aquela questão da exploração dos trabalhadores nos frigoríficos. Foi produzido aquele filme Carne e Osso, né, que hoje está, inclusive, na Globo News e na internet, e divulgado através em salas de cinema e de diversas formas, um filme que mostra uma dura realidade dos trabalhadores em frigoríficos. Eu recebi também, nós recebemos lá no Tribunal Superior do Trabalho, em audiência, o ministro Romero Jucá, e o ministro Vacareza, que foram tratar da questão da emenda constitucional 72, solicitar que o Tribunal Superior do Trabalho pudesse oferecer sugestões. E o ministro Vacareza informou de uma comissão, que nós já sabemos, mas ele reforçou, uma comissão da Câmara, que foi constituída para atualização de legislação.
Eu até falei sobre isso num congresso da CTB em Goiás. Nós precisamos, o movimento sindical precisa tomar bastante cuidado, porque é uma comissão que vai tratar genericamente. É preciso ter cuidado para a reforma da CLT não vir através de não vir sob o título de atualização da legislação, né? Porque quando se fala em reforma da CLT, os trabalhadores se mobilizam, o movimento sindical se mobiliza, e nós precisamos ter cuidado para evitar que venha uma reforma sob esse título. Mas creio que seria importante estabelecer uma interlocução com o Legislativo através desta comissão, porque o capítulo dos professores realmente está carecendo de uma atualização. Eu creio que nós não podemos pensar em atacar apenas a via do judiciário. Creio que não é só por aí. Algumas ofensivas podem ser feitas, estabelecer um diálogo com a Comissão de Jurisprudência do TST, um esclarecimento apontando questões de fato, porque quando o advogado entrega um memorial relativo a um processo, o que acontece? Às vezes, a turma fica engessada com uma questão relacionada com o conhecimento. E mesmo no mérito, adstrito ao que ficou registrado no acórdão regional. Então, é uma situação que, às vezes, no meu caso, por exemplo, no caso de outros ministros que pensam da mesma forma, e são vários, registram o ponto de vista pessoal, né, a ressalva de ponto de vista pessoal, mas não dá para ultrapassar aquela barreira que é a da lei e da jurisprudência. E numa ofensiva nesse sentido de levar questões concretas, casos concretos, de uma forma assemelhada à que foi feito nesses dois casos a que eu me refiro, pode-se alertar para um outro olhar para a situação, e não só aquele olhar técnico, né, da abordagem que o memorial permite no processo concretamente, né? Acho que são outras frentes que precisam ser pensadas, né? Uma outra questão que eu considero da maior importância, eu tenho falado muito sobre esse assunto nas comemorações dos 70 anos da CLT, é a importância da regulamentação da garantia de emprego. Porque uma coisa é um trabalhador se submetendo a uma determinada convenção, a uma determinada regra, com receio de perder o emprego, e a outra é ele usufruindo da garantia de emprego. É muito importante que se regularize, que se regulamente a garantia de emprego que está na Constituição, ou então que se restabeleça a ratificação da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho. É muito importante. Uma visita ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro João Aurélio Dallazen, ele trabalhou muito com programas de combate aos acidentes do trabalho, de prevenção de acidentes, com a erradicação do trabalho infantil, e estabeleceu importantes canais de diálogos com a sociedade, e propôs, na semana do TST, ele propôs a instituição de audiências públicas, e foi aprovada, está no regimento do Tribunal Superior do Trabalho. No regimento, a audiência pública é iniciativa do presidente, mas é importante uma visita para o presidente com um material bem importante a respeito de estudo de casos, de questões bem concretas da situação dos professores em relação ao extraclasse,
no sentido de sensibilizar o presidente do tribunal para uma audiência pública, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, sobre esse assunto. É importante também a sensibilização da Comissão de Jurisprudência, visitas aos ministros, né? Pensar estratégias inovadoras, inéditas, porque pelo caminho apenas do recurso de revista, dos argumentos que vêm no recurso de revista, no ponto que se encontra a jurisprudência no âmbito de praticamente todas as turmas, é um caminho mais longo e também mais demorado, né? Interlocução, a aproximação com o judiciário é muito importante, com o legislativo também. Eu sei que o sindicato tem procurado fazer isso ao longo da atuação, o Simpro e as demais entidades, a CONTE, cuja atuação eu conheço, eu sei que tem atuado nesse sentido, mas precisamos pensar, né, em estratégias a esse respeito. O Ministério Público foi registrado aqui, eu também recebi aquelas recomendações do Ministério Público a respeito desse assunto, achei muito importante, né? A negociação e o diálogo com o setor patronal também é muito importante, porque nessa relação capital-trabalho, busca-se todas as formas de conquista de direitos, de atingir os objetivos da categoria, e a negociação também é muito importante nesse processo de audiências públicas, nesse processo de tramitação legislativa das reivindicações. Às vezes, quando a gente fala sobre isso, vem a questão da correlação de forças no Congresso, né? Mas acho que não dá para esperar que tenha uma correlação de forças diferentes, né? É preciso tentar construir, com essa correlação de forças que o Congresso Nacional tem, porque a questão é bastante urgente, porque o trabalho do professor, não é porque eu estou falando para uma plateia com número grande de professores e de representação sindical dos professores. É que o professor, além dele exercer o seu trabalho profissional, que lhe deve proporcionar uma sobrevivência digna, ele presta um serviço social de altíssima relevância. Porque, às vezes, as pessoas podem dizer, mas toda categoria reivindica, garçom reivindica, todas as categorias reivindicam, os trabalhadores domésticos reivindicam, nós estamos aí com o importante avanço. 2013, com certeza, será um marco histórico, né, com a promulgação da emenda 72, que imprime igualdade de direitos, a quase plena igualdade de direitos entre os trabalhadores domésticos, urbanos e rurais. Mas é que os serviços prestados pelos professores é um serviço que ele não se restringe na discussão empresa-empregador, no âmbito da discussão estritamente profissional. É um serviço de interesse de toda a sociedade. Então, nós temos que considerar que é um assunto urgente, é um tema urgente, e considerando ainda que o nosso ordenamento jurídico, né, as garantias constitucionais, as garantias legais, não admitem a prestação de serviços sem a correspondente garantia remuneratória, e, na prática, é isso que está acontecendo, né? Inicialmente, são essas colocações que eu gostaria de fazer, e me coloco aqui à disposição para, juntamente com os senhores, pensarmos outras alternativas e outras formas de avançar, porque o nosso objetivo, como eu disse aqui no início, e quando eu não falo exclusivamente como ministra, né, eu falo também como cidadã,
empenhada nessa tarefa de avançar e de construir uma sociedade mais igual, mais justa, onde possamos viver, né, não só os nossos netos e os nossos filhos, como comumente falamos, mas para nós também no presente. Tá? Um abraço a todos vocês. Obrigado. Nós vamos abrir aqui para 5 inscrições de 3 minutos. Maria Cristina, vocês fizeram-me pensar algumas coisas que tocam o coração da gente quando pensamos em formação de trabalhadores no modelo de produção capitalista. E aí este vampiro que suga nosso sangue, né, e que a classe que tem a chave para a emancipação da sociedade é a nossa classe, a classe dos trabalhadores. Então, me sinto bastante sensibilizada com a fala de vocês e este seminário, porque esta violência, porque o trabalho extra-classe, assim como outras violências que ocorrem no nosso dia a dia, elas estão falando da essência desse monstro que é o modo de produção capitalista. E me parece o seguinte: esta semana, trabalhando com formação de professores, estive participando da 2ª edição do Congresso Internacional de Direito e Marxismo, que ocorreu na Universidade de Caxias do Sul, e participei de um eixo chamado Educação e Materialismo Histórico. Fiquei pasma, porque lá haviam advogados, psicólogos, assistentes sociais, menos professor de curso da licenciatura. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, estamos formando professores, e uma oportunidade como essa, não encontrar pedagogos, por exemplo. Aí eu penso assim, queremos sim, como a Maria Cristina falou, na mudança de mentalidades, e que o Simpro vem mudando a mentalidade. Então eu penso assim, que bom podermos ter aspiração revolucionária, classe social, e aí eu pego emprestado da grande obra de Lenin, Que Fazer? Quando em 1902, na Alemanha, ele apresentou, diremos assim, carinhosamente, dicas para organizar a classe trabalhadora, mas como entregar conhecimento político, né, para a nossa classe, né? Então, eu quero agradecer e ver com vocês outras formas, além dessa que estamos fazendo no sindicato. Muito obrigada. Henrique, depois da professora Cecília, Luciane, e temos mais uma vaga. Ah, desculpe. Você estava primeiro, é verdade. Isso. Boa tarde a todos. Mais uma vez retorno aqui ao púlpito. Agradecer a doutora Adelaide, a doutora Maria Cristina, pela brilhante explanação. E ainda pela manhã nós iniciamos a discussão do quanto complicado é para o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, nesse sentido de conseguir quantificar o trabalho docente de uma forma reversa, né? Então, muito se falou, inclusive, no painel do Dr. Vargas, das novas tecnologias, da possibilidade do trabalho em casa, da dificuldade do registro da jornada, que toda essa nova tecnologia e novo mundo traz para o mundo do trabalho. A reflexão, doutora Adelaide, que a gente gostaria de trazer é no sentido que o professor, na sua condição de trabalho diário, ele tem o pior dos dois mundos. Ele cumpre jornada de trabalho, ele não é um trabalhador que tenha o seu tempo livre,
ele tem que cumprir ponto, cumprir a sua jornada, fazer todos os, tudo aquilo que o tempo à disposição do empregador exige e a transposição disso para o ambiente do seu domicílio, que realmente é o objeto da nossa discussão. Mais especificamente no que já refere à nossa CLT, no título 2, no capítulo da jornada de trabalho, aí no artigo 57, a gente nota que para todos os trabalhadores a jornada está limitada, inclusive é o que diz o artigo, ressalvado o 62, em que o gerente, aquele que tem o poder de gestão propriamente dito, ou aquele que trabalha externo, ele não tem controle de jornada, salvo, evidentemente, aquelas categorias específicas. E no título 3, quando as categorias específicas são destacadas, explicitadas, e essas especificidades pontuadas, tanto o mineiro, quanto o bancário, quanto o químico, quanto o músico, enfim, todos eles têm a sua condição melhorada pela lei, justamente pela dificuldade da sua atividade, pela especificidade daquilo que ele desenvolve. Com o professor, o desenvolvimento da jurisprudência tem sido o contrário. O fato dele ter um capítulo específico na CLT é o que está penalizando. Né? Esse conceito de aula, que engloba todas as atividades, que englobaria, inclusive, o trabalho realizado não só decorrente da aula, mas também do próprio poder digestivo do empregador. O empregador, ou seja, por algumas decisões, ele pode exigir trabalho específico, e esse trabalho está englobado num conceito de hora que não tem nada a ver com aquela ordem emitida ao empregador. Então, assim, até para obedecer o tempo e colocar esse questionamento, como que um direito específico, uma condição própria de um grupo de trabalhadores, pode se tornar mais gravosa para ele, né? Aquela especificidade que deveria protegê-lo por conta da sua condição de trabalho, que é uma condição mais difícil, mais penosa, ela, numa interpretação, no nosso entendimento, afastada completamente dos princípios gerais do nosso próprio direito do trabalho, ele pode ter prevalecido, né, e ver de vocês essa resposta do quanto esse não é só salário complessivo, o professor tem o trabalho complessivo, né, é todo o trabalho realizado, pago de uma unidade que necessariamente sequer relação tem uma com a outra. Obrigado. Professora Margot. Depois, então, Cília e Luciane, por fim. Boa tarde a todos. Pensando dentro da realidade do professor, eu vejo que a coisa mais importante de se fazer e que está se fazendo, certo, é o reconhecimento desse trabalho que se tem fora da sala de aula. Se a gente for pensar, sei lá, em história de trabalhistas, se reconhece que a mulher tem uma jornada dupla de trabalho e, portanto, ela se aposenta num tempo menor. Tá? Tem que se reconhecer, tem que se mostrar, tem que, de alguma forma, seja com aquela planilha que se preenche no Simpro, dizendo do trabalho que se faz em casa, seja falando disso nos meios de comunicação, mas é muito importante, em primeiro lugar, que a gente tenha reconhecido todo esse trabalho que se tem fora da sala de aula, para que, com isso, a gente consiga diminuir a carga horária dentro da sala de aula e aumentar a qualidade do trabalho dos professores. Não se consegue aumentar a qualidade de uma aula ou de um professor sem tempo de estudo. Não se consegue aumentar a qualidade da sala de aula e do processo de ensino sem tempo de preparar a aula, de corrigir prova, de fazer acompanhamento individual de aluno, de fazer acompanhamento ou proximidade com as famílias. A tecnologia está aí, ela tem que ser admitida como uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, mas precisa ser reconhecido esse trabalho, precisa ser reconhecido esse tempo, para que, estando em menor número de horas dentro da sala de aula, a gente consiga manter ou aumentar a qualidade do trabalho que a gente faz, que é o de ensinar. Só isso. Professora Cecília.
E a Luciane já podia se dirigir. Eu fico muito feliz de poder agradecer a duas mulheres, né, duas importantes mulheres nas suas áreas, de ter nos brindado com palavras assim tão reconfortantes. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de vocês duas e gostei muito de ver o Amarildo bem de teu fruto. Em segundo lugar, eu falo, na verdade, o assunto que eu trago é o mesmo assunto que o doutor Henrique trouxe, com toda a sua técnica, com toda a sua capacidade técnica, que é da injustiça confirmada pela sociedade, confirmada pelos juízes, confirmada pelos ministros do tribunal, sobre o não reconhecimento de fato do trabalho do professor. E eu, atualmente, não tenho desenvolvido, né, o trabalho docente, mas, de fato, tenho sistematicamente a dor de visitar os recreios das escolas e de confrontar com o olhar dos professores que não acreditam que o seu trabalho extra-classe seja um trabalho invisível. Eles olham para a gente e dizem, mas o sindicato, o que vai fazer? O sindicato não acredita nesse trabalho, o sindicato acha que não tem. E esse fato nos distancia de uma forma dos professores que é muito dolorosa. O trabalho extra-classe foi reconhecido pelo sindicato patronal, que nos disse, sim, tem o trabalho extra-classe. Mas nós achamos que já está pago. Qualquer outro profissional entra no emprego, sai do emprego, fecha as suas gavetas, ou, eventualmente, trabalha em casa, mas nenhum deles precisa necessariamente ter atividade extra-classe para desempenhar o seu trabalho. Na iniciativa privada, muito mais. Porque o professor que não é inovador, o professor que não faz diferente, o professor que não atrai os seus alunos, é um professor que é descartado no final do ano. Então, o professor privado muito mais precisa dessa atividade, essa classe. E aí vem um pouco assim, também, assim como os professores nos olham e nos dizem, como é que o sindicato não vai nos ajudar nisso? Trabalhando há tanto tempo. Eu olho para vocês as duas. E aí eu pergunto, né, de que forma a doutora Adelaide, lá no tribunal, e de que forma a doutora Maria Cristina, lá no OAB, poderão nos ajudar. Acho que isso é muito importante, a fala de vocês foi no sentido afirmativo da justeza da nossa reivindicação, e nós precisamos, sim, não só reconhecer esse trabalho, mas reconhecer que ele é um trabalho e, pela Constituição e pela CLT, o trabalho precisa ser remunerado. Então, a nossa expectativa na intervenção que vocês possam fazer nos seus espaços para nos ajudar nesse sentido. Muito obrigada. Por fim, Eu vou fazer um protesto. A doutora Luciane não pode fazer pergunta. Não, não vou fazer pergunta. Não, daí é maldade. É. Ela é uma expert do assunto e vai nos incomodar um pouco. Não vou fazer pergunta. Na verdade, eu vou só fazer parte de um desabafo, assim, e recuperar um pouco do que a gente conversou hoje pela manhã. Quando nós começamos a discutir essa questão da hora-atividade logo depois da publicação da LDB, nós levamos para o Judiciário Trabalhista essa discussão da LDB e do artigo 320. Nós tivemos uma boa recepção para essa questão. Uma boa recepção, num primeiro momento, vários desembargadores entenderam a ideia e perceberam. Parte não. E aí nós passamos a perceber que a palavra, a expressão hora-atividade, tinha uma resistência muito grande por parte de alguns julgadores. Nós nos reunimos e resolvemos fazer um apanhado de toda a legislação que garantia aos professores o pagamento. E nós avançamos.
Nós fomos para a CLT e encontramos o artigo 4º, o artigo 6º, além do capítulo dos professores. Encontramos lá o artigo 8º, que diz que os magistrados têm a prerrogativa de analisar toda a legislação e suprir lacunas legais a partir da percepção da realidade, aproximar o direito da realidade, e mostramos para os magistrados trabalhistas a lei do piso nacional. Ou seja, ali na lei do piso nacional há a quantificação do trabalho extraclasse. E levamos isso para o judiciário de novo, e a recepção foi ótima. Conversamos com os desembargadores que ainda não tinham essa percepção de que é necessário destinar uma parte da carga horária, e conquistamos mais uma parte do nosso tribunal. Mas de nada adianta esse nosso esforço aqui regional, se o TST não observa as mudanças da tese sequer. Então, hoje eu mostrava uma nota de expediente que saiu para mim hoje, julgando uma hora-atividade no tribunal, que já não era mais postulada como hora-atividade, que já era postulada como trabalho domiciliar, e o acórdão, a ementa do acórdão é hora-atividade. É artigo 67 da LDBEM. Então, para reforçar, para fazer um pouco se a ministra Adelaide me permite, um pouco essa crítica de que não adianta o argumento, e aí eu vou concordar, não adianta nós elaborarmos o que deveria ser suficiente, eu quero fazer esse registro, elaborarmos teses e tal, tentando mostrar para o judiciário que existe legislação para isso, de que isso deveria ser remunerado, que professor que fica postando informação em site, respondendo e-mail de pais, abrindo seu e-mail institucional fora da jornada de trabalho, está fazendo hora extra, tem que ser remunerado para isso. E também não adianta nós irmos aqui dizer, nós nem queremos mais remuneração, nós queremos que as instituições respeitem o direito do professor de não trabalhar no seu horário de descanso. De nada adianta isso se, quando eu entrar cobrando aquele direito, o judiciário lá no TST olhar para o meu argumento e dizer, isso aqui é hora-atividade. Nós temos posição sobre isso, nós já temos jurisprudência consolidada sobre isso. Então, se até agora eu fiz todas intervenções no sentido de dizer que nós temos uma plateia privilegiada e tal, agora eu vou reforçar, junto às entidades sindicais que aqui estão, o meu sindicato aqui, o Simpra, eu já sei qual é a posição que tem, mas reforçar com a CONTE a necessidade de encaminhar a proposta que a ministra Adelaide faz. Nós temos que conversar com os ministros do TST. Assim como nós conversamos com o nosso tribunal, assim como nós debatemos com alguns dos nossos desembargadores, e nós já convidamos desembargadores do TRT para vir fazer seminário conosco aqui, nós temos que ir a Brasília e nós temos que fazer esse movimento. Era isso que eu tinha para dizer. Muito bem. A gente vai abrir uma exceção, 1 minuto, para o presidente da FEPESP, porque agora tem esse desafio aí nacional também, e São Paulo é bem parte importante desse nacional aí. Eu vou usar minha prerrogativa de convidado para ser o 6º daqui, né? Já que gaúcho é um povo hospitaleiro. Eu queria aproveitar essa tarde que eu assisti 2 brilhantes painéis e pessoas do judiciário, desembargadores, representante da OAB, a ministra Adelaide, minha grande amiga, para reverenciar a profissão do advogado, que me parece ter um paralelo entre a profissão do advogado e do professor. O advogado também trabalha em vários empregos. O advogado também precisa preparar a sua peça. Ele trabalha muito em casa, ele precisa ouvir o cliente, entender os seus problemas psicológicos, pessoais, etc., preparar a sua peça e depois fazer toda a defesa, escrever a defesa, precisa se atualizar, precisa estudar a respeito e aí, então, levar a sua tese para o tribunal e aí fazer a audiência. Imagine se ele ganhasse só por audiência. Tu é o cara mais aplaudido aqui com essa aí. Bom, já que fui cutucada com vara curta, eu não ia falar no assunto. Hoje, está ocorrendo na cidade de Novo Hamburgo o primeiro colégio de presidentes da seccional do OAB
que é o momento que se encontra todos os presidentes de subseções e que se discute vários assuntos que nos interessam para a nossa categoria, e isso também é propagado para o Brasil inteiro. E nós estamos lançando uma campanha nacional. Advogado valorizado, cidadão respeitado, dignidades honorários. Porque não pensem que a nossa vida é fácil. Nós, advogados, não temos direito a férias. Ao longo dos anos, através de um trabalho feito pelas entidades de advogados de empresa, advogados de empregados e OAB, nós temos conquistado, junto aos tribunais, através de medida administrativa, que a gente tenha um período de férias entre dezembro e janeiro. Senão, nós, advogados autônomos, continuamos trabalhando de janeiro a dezembro. Sábado e domingo. E, pessoal, nós também vamos sofrer o problema da tecnologia. O processo eletrônico está chegando. E daí, uma vez eu ouvi um ministro do TST me dizendo o seguinte: doutora Maria Cristina, a senhora vai poder estar em Paris e fazendo uma petição. Eu olhei para ele bem sério e disse: olha, o senhor vai me desculpar, mas se eu estiver em Paris, a última coisa que eu quero fazer é uma petição. Eu quero é aproveitar. Mas eu vou fazer uma reflexão, porque eu sou apaixonada por professor. Confesso que eu só não sou professora dentro da minha área, porque eu reconheço que eu não tenho conhecimento jurídico suficiente para ser professora. Tá? Vou fazer Mas eu sempre tive uma admiração, e por ser filha de professora, confesso que participei de muitas das passeatas do CEPERGS. Já que a minha mãe é uma pessoa de muita idade, eu ia no lugar dela. Eu ia lá, fazia a passeata noturna, com vela, da garrafa de Coca-Cola, aquela coisa toda. E sempre, no meu trabalho junto às categorias profissionais que eu defendo, eu sempre disse: o CEPERGS é o maior sindicato da América Latina. Agora, por que a reivindicação do CEPERGS nunca tem ouvido? Nunca tem um embate e é respondido pela sociedade? Porque o resultado do trabalho do CEPERGS não gera dinheiro imediato. O metalúrgico, ele faz o seu trabalho e, no final do dia, a empresa está recebendo dinheiro pelo trabalho metalúrgico. Esse é o problema do professor. O professor, ele gera conhecimento, mas ele não gera de imediato dinheiro. Na área privada, isso muda um pouco. Mas aqui, na área privada, primeiro o cliente tem que passar. Depois a gente discute o resto. Mas, voltando à questão do que fazer, né, e a gente sempre vai para um seminário esperando ouvir a palavra mágica, que é a resposta do que fazer. Eu também vou para os meus congressos querendo ter uma resposta mágica para os meus problemas. Mas eu tenho certeza que este seminário já mudou um voto no Tribunal Regional do Trabalho. Jogo e não perco. E já gerou frutos. Já gerou frutos. E é propagando este seminário pelos demais estados brasileiros que nós vamos fazer uma mudança, porque não adianta só mudar a cúpula do TST. Acho que é importante fazer um trabalho, mas se não aparecerem decisões nos demais tribunais regionais do trabalho que sejam benéficas aos professores, o TST não vai nos ouvir. Porque uma mentalidade, a gente não muda só falando com um, a gente muda falando com vários. Então, já que nós temos uma federação aqui, vamos propagar os seminários do Simpros. E vamos convidar os desembargadores dos outros tribunais para que eles também mudem a sua forma de pensar e que comece a chegar decisões de vários tribunais reconhecendo que a atividade extraclasse tem que ser remunerada, porque senão é trabalho escravo. Obrigado.
difícil falar, né, depois da doutora Maria Cristina, né? Mas vamos responder. A intervenção da professora Magda, que ela pergunta a pergunta dela, em resumo, é como entregar conhecimento político, né? Eu não tenho essa resposta pronta, mas aqui para uma reflexão, eu coletei alguns dados quando eu falo sobre a importância da CLT, que o Brasil é recordista mundial na redução de emprego desde 2008, e que, nessa década, ele incorporou no mercado formal de trabalho o equivalente à população de Minas Gerais, que é o segundo maior estado do país. São 19 milhões de novas vagas criadas entre 2003 e 2013. E o recorde histórico de 48 milhões de trabalhadores formalizados. São dados muito importantes, né? Mas o que eu quero falar mesmo é que tem um déficit muito grande de formação. De formação e relacionado também com a educação, né? E isso está prejudicando o mercado de trabalho. Essa formação política, a formação política precisa ser, e esse conhecimento político precisa ser inserido no contexto desse déficit de formação dos trabalhadores brasileiros para atender o mercado e essas novas vagas criadas, né? Vamos encontrar juntas a resposta para a sua pergunta, né? O doutor Henrique, as colocações que o doutor Henrique faz, eu gostaria de responder com uma nota na CLT de 2013, do SAAD, e que, ao comentar o artigo 317, ele diz o seguinte: quanto aos professores, notadamente os dos primeiros e segundo graus, é incompreensível o alinhamento do legislador. Na escala das profissões úteis ao desenvolvimento social e econômico, a do magistério ocupa a posição das mais elevadas. As disposições consolidadas, quase todas datam de mais de 50 anos, não protegem adequadamente os responsáveis pela formação cultural e cívica das crianças e adolescentes. Não é por outro motivo que esses construtores da nacionalidade, para manter regular padrão de vida, ministram 9, 10 e mais aulas diariamente em vários estabelecimentos de ensino, o que, como óbvio, não permite seu próprio aperfeiçoamento e sacrifica a qualidade do ensino. Isso aqui é um comentário que veio na CLT de 2013, criticando, inclusive, a falha do legislador em não atualizar a consolidação dos trabalhos, consolidação das leis do trabalho no que se refere ao professor. A professora Margot, eu digo que eu sou testemunha. Eu fui professora da PUC de Goiás durante 2 anos, entre 2002 e 2004. Tive que abandonar o magistério porque eu não consegui conciliar os deveres da magistratura com a advocacia. Porque eu diria que o tempo na sala de aula, ele é muito menor do que o tempo que se gasta para preparar a aula, né, para preparar material para os alunos e tudo mais. Então, realmente é uma situação que está a demandar providências como as que certamente resultarão aqui desse seminário. E para o setor econômico, eu digo o seguinte: encontrada uma solução para essa questão, que é o professor se sentir dignamente remunerado pelo trabalho que ele realmente tem, né, que é o acompanhamento do aluno, a avaliação do aluno, o diálogo com os pais do aluno, a preparação de aula e tudo que até já está contemplado em legislação, que está havendo interpretação que é uma legislação específica do setor público, e eu, do ponto de vista pessoal, discordo, né? Acho que essa interpretação é muito restritiva. Solucionado isso, a produtividade do professor vai ser muito maior, o aproveitamento dele vai ser muito maior, e essa concorrência que nós sabemos que os estabelecimentos de ensino
enfrentam no mercado, não podemos desconhecer, ela vai estar muito mais atendida, porque esse professor ele vai estar muito mais inteiro e muito mais produtivo quando for superada essa questão, né, da oratividade. A professora Maria Cecília, a respeito das colocações que ela muito bem fez, eu diria que, conhecendo os ministros do TST, como eu conheço hoje, depois de mais de 2 anos, e no TST a gente tem um relacionamento muito estreito de convivência, do relacionamento pessoal, e convivemos muito de perto com aqueles que atuamos nos mesmos colegiados. Os ministros são de uma seriedade muito grande, de uma boa-fé incontestável, trabalham muito, né, na magistratura. Eu convivi muito bem com a magistratura em Goiás nos meus 30 anos de advocacia, mas eu precisei ingressar na magistratura para ver como é dura a vida de magistrado. Tá? Não é fácil, nós trabalhamos 12, 14 horas por dia. A diferença é que nós trabalhamos 12, 14 horas por dia por opção, né? Nós fazemos essa opção de trabalhar para conseguir dar um pouco de celeridade, não o suficiente. Agora, o professor não é por opção, né? Porque o trabalho dele é um trabalho assalariado. Se ele trabalhar 12 horas por dia e não obtiver a remuneração, é uma situação totalmente diferente. E considero que, se os ministros do TST assim decidem hoje, é porque durante muitos anos foi sendo consolidada. Decide numa turma, decide na outra, a outra decide da mesma forma, né? E isso levou muito tempo para se consolidar da forma que está hoje, uniformizado entre as turmas, né? Mas eu acredito que numa possibilidade de sensibilização dos ministros, a partir da sensibilização da presidência, da comissão de jurisprudência, né, dos presidentes de turmas, dos próprios ministros, eu acredito plenamente. Porque o que acontece? Lá no Tribunal Superior do Trabalho, a gente diz que nós morremos de inveja de juiz de primeiro grau. Porque, realmente, quem aplica o direito e que analisa a prova é o juiz de primeiro grau, né? No segundo grau, já não é bem assim. E no terceiro grau, então, aí é que, como nós falamos, nós realmente só analisamos as hipóteses legais, né, de afronta à Constituição, de afronta à lei e de divergência jurisprudencial. Estreita muito mais. E esse fato do Tribunal Superior do Trabalho julgar dessa natureza dos julgamentos do Tribunal Superior do Trabalho também provoca uma certa distância, né? A gente fica distanciado da base. Eu não me considero distanciado da base, porque eu ocupo a vaga do 5º Constitucional, e eu falo que a gente traz na bagagem a experiência de campo, né, da atuação profissional, mas vocês vão de convir que existe um distanciamento dos órgãos de cúpula da Justiça do Trabalho com as questões que acontecem na base. E esse distanciamento, ele não é voluntário, não é porque o ministro quer se distanciar e quer ficar alheio. É provocado pelas próprias circunstâncias, né? Temos que descobrir a forma de vencer e do ministro do Tribunal Superior do Trabalho tomar conhecimento, digamos assim, do significado que tem na base, né, das consequências que tem na própria base. A doutora Luciane, que a doutora Maria Cristina muito bem disse que ela não devia falar, né, porque coloca a gente numa situação bem complicada, né? Mas eu, na condição de integrante do Poder Judiciário, não me cabe aqui oferecer uma solução. Mas a questão concreta que ela coloca, dessa ementa
que limitou a discussão à hora-atividade, quem sabe, através de pré-questionamento, você consiga resolver e uma arguição de nulidade por negativa de entrega da prestação jurisdicional, porque você está discutindo uma questão e foi limitada a uma outra, né? É por isso que eu digo que é bastante lento, né? É preciso atacar as duas frentes, não só no judiciário, mas também no legislativo. É igual a questão dos honorários. A questão dos honorários, eu venho falando há muito tempo. A questão dos honorários não terá um desfecho no judiciário tão cedo. Eu participei de 2 semanas do TST, nas 2 semanas nós discutimos a jurisprudência do TST em relação aos honorários da sucumbência no processo do trabalho, e que o caminho mais curto e mais eficiente realmente era o caminho legislativo, porque, dependendo das circunstâncias, o caminhar no judiciário é tão lento que pode não vir a atender a premência da categoria, né, a premência dos trabalhadores. Eu acredito bastante nesses caminhos e enfrentar as duas vias e não uma só. Sei que não respondi tudo, mas tentei resumir nessas colocações. Obrigado. Vamos passar a palavra agora para o Marcos, para fazer a síntese aí do que tivemos aqui nesse momento, nessa mesa. E depois encerraremos convidando desejar os... Antes de passar a síntese, só queria fazer uma rápida referência, eu não sei, Valéria, se conseguimos mostrar, talvez tivéssemos, o ideal teria sido mostrar um pouco isso antes, mas no afã de dar materialidade fática e caráter de uma evidência mais objetiva em eventuais demandas trabalhistas, o sindicato criou uma planilha eletrônica para o registro da atividade extraclasse dos professores. Isso é um instrumento que está disponível no site do sindicato desde 2011 e que nós atualizamos todos os anos, de modo que se o professor registra lá, ele pode ter ao longo do tempo um histórico do desenvolvimento da atividade extraclasse que ele desenvolve, inclusive com o registro de data e horário em que ele faz esse registro. Tá? Se para mais não servir, tem servido muito para uma construção de uma consciência mais objetiva de parte dos professores quanto ao volume da atividade extraclasse que ele realiza. Tá? Então, é mais uma das iniciativas que a gente, ao longo desse processo de luta todo, desenvolveu com esse objetivo. Passando para a questão da síntese, muito rapidamente, e sempre lembrando, a exemplo do que dissemos por ocasião do encerramento dos painéis anteriores, lembrando, isto não é um congresso, isto não é uma plenária ou assembleia, ela não define, não emite resoluções, mas sim, com base na autoridade dos argumentos aqui trazidos, se arvora ao direito de fazer algumas indicações para as entidades, para o movimento, na continuidade da luta pela regulamentação da atividade extraclasse. Então, considerar que a qualidade de ensino deve ter, com base no que foi apresentado nesse último painel, considerar que a qualidade de ensino deve ter relação direta com a qualidade da educação, que o trabalho não remunerado é trabalho escravo, considerar a flexibilização como precarização de direitos, reconhecer a necessidade de atualização da CLT, destacar a importância da elaboração de memoriais nos tribunais superiores, sugere a sensibilização do presidente do TST para a realização de audiência pública sobre a atividade extraclasse,
Sugere visitas ao TST, aos ministros do TST, com vistas à sua sensibilização para o problema da atividade extraclasse, e sugere interação com a Comissão de Jurisprudência do TST. Muito sinteticamente, não sei se contempla as principais questões apresentadas aqui por esse painel e pelas ponderações feitas pelo plenário. Professor Marcos, eu acho que faltou o trabalho junto aos demais regionais. Tá bem, vamos lá. A realização de seminários desse tipo. E não tem como colocar agora, mas a gente acrescenta depois. Trabalho junto aos tribunais regionais do trabalho, tá? Também como forma de sensibilização. E legislativa, né, também, a atuação legislativa. Tá colocado? Isso já temos do primeiro painel, se bem que podemos repetir aqui também, definição de iniciativas legislativas com vistas à regulamentação da atividade extraclasse. Já tínhamos levantado do painel da manhã. Isso. Em parceria com os outros tribunais regionais. Maravilha. Então, de parte do relator, todos os adendos aceitos. Só uma colocação. Nessa parte da sensibilização, é muito importante que integre uma representação nacional, né? Porque como a carga de trabalho é muito grande, se vai, por exemplo, um sindicato de um determinado estado realizar a mobilização, fica parecendo, bom, veio o do Rio Grande do Sul, depois veio o de São Paulo, depois veio o de Goiás. Sim. Então, é muito importante que a movimentação seja feita nacional, por uma entidade nacional, a confederação, uma entidade de âmbito nacional, porque aí facilita um pouco mais o trabalho lá junto ao TST. Ministra Adelaide, a CONTE será a destinatária prioritária das nossas indicações, sem dúvida. Ok, então, depois, se quiserem as despedidas, a ministra falou que gostaria, enfim, aqui a doutora, deixar aqui as nossas lembranças aqui, das últimas produções aqui que o sindicato tem feito, inclusive uma delas, né, Adelaide, tu és a organizadora aqui desse material lá da... E agradecer... Isso é um mimo de agradecimento. Agradecer, então, essa presença de vocês, sabemos do esforço que foi para estarem aqui numa sexta-feira à tarde, até esse horário, né? Agradecer a presença de todos que estiveram aqui durante esse seminário. Acreditamos ter somado aqui um ponto importante aí nessa tabela de classificação rumo a conseguirmos efetivar, né, algo que fazem 15 anos que a gente vem lutando, agora com o reforço, né, da ministra Adelaide lá no TST, que acreditamos some de forma importante lá a sua presença. Agradecer aqui a doutora Maria Cristina por essa apaixonada presença e fala que fizestes dessa luta, né? E deixar o convite para quem, e a ministra se colocou à disposição aqui por uns 10, 15 minutos de uma conversa mais técnica aí, particular, com os operadores, os advogados, assessores, enfim, que trabalham aqui com as entidades aqui do Rio Grande do Sul, também extensivo aí aos desembargadores, enfim, que se queira. Então, muito, né, agradecer, por fim, essa presença de vocês, particularmente a ministra Adelaide, que nos honra com sua fala, sua presença e sua amizade que tem para a causa dos trabalhadores do Brasil e, particularmente, dos professores privados desse país. Então, muito obrigado. Uma salva de palmas para elas, para todos aqueles que estiveram, e deixo, por fim, a palavra para vocês. Mas eu vou ser bem rápida. Eu adotei como prática, desde que assumi a vaga de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, sempre que eu vou a alguma cidade, eu visito o Tribunal Regional do Trabalho,
a Ordem dos Advogados e a Associação de Advogados Trabalhistas. Dessa vez eu vim muito rápido e não vou poder fazer isso. Eu quero pedir às desembargadoras Beatriz e Tânia, aqui presentes, que transmitam à doutora Maria Helena Malma, presidenta do TRT, o meu carinho, meu abraço e o desejo de fazer uma visita ao TRT, que fica para a próxima oportunidade. A doutora Maria Cristina, eu peço que leve o meu abraço ao doutor Marcelo Bertolucci, presidente da OAB, e aos presidentes de subseções reunidos lá na reunião no Colégio de Presidentes, né, e ao presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas, que não está aqui presente, mas deixo também o meu abraço. Quero cumprimentar aqui e registrar a presença dos senhores Daniel Sebastiani e Manuel Frozen, que estão aqui também, Marcel, né? Marcel Frozen, que estão aqui abrilhantando este evento, e dizer para os senhores que o meu gabinete ali no Tribunal Superior do Trabalho estará sempre de portas abertas para recebê-los, né? Já tive a oportunidade de receber alguns dos senhores aqui e é um prazer muito grande. Quando forem a Brasília, não deixem de visitar. Também tem o telefone e o e-mail que estão no site do Tribunal Superior do Trabalho, e nos prestigie acompanhando as notícias do TST ali pelo site. Um abraço grande a todos vocês. Muito obrigada. Bom, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, gostaria de agradecer o convite e eu espero que a nossa seccional seja convidada para as próximas jornadas desse sindicato. E gostaria de dizer que tio e tias ficam em casa. Na sala de aula nós temos professores. Obrigada.